Essa aula está sendo gravada para a turma de criação avançada de personagens do curso de Jogos Digitais da PUC-Minas. Se você está vendo esse vídeo fora desse contexto, talvez a aula não faça muito sentido, mas se fizer, é sempre bom. E se você é aluno matriculado no curso de jogos, essa é a nossa última aula teórica oficial. Assim. Se eu tiver tempo, eu posso gravar mais alguma, mas essa é a última aula oficial e que atende ao último trabalho que vocês têm que entregar para a matéria, que é o render. Tá? Então, vamos escrever, né? Render, que é o trabalho final, que é vocês pegarem o modelo que vocês fizeram e produzir imagens a partir desse modelo, né? Então, vamos começar com o que é o render, né? Na verdade, tudo que eu estou vendo aqui no software, tudo que eu estou vendo no meu sistema operacional é um render, né? Render é o processamento dos dados que constituem a imagem em uma imagem, né? E essa imagem ela pode ser, inclusive, o texto dos botões, né? Os ícones do software, tudo que eu estou vendo é renderizado, né? Mas existe informações que elas podem ser mais pesadas e podem ter um processamento diferenciado. Então, a gente vai separar render em duas categorias, tá? A gente vai ter o render que a gente chama de real time, ou seja, é o processamento dos dados aqui de luz, sombra, que acontece quando eu ligo aqui o meu modelo, ele está sendo redesenhado na tela. Aliás, meu foguinho sumiu. Ele está sendo redesenhado na tela é, 60 vezes por segundo, né? Então, o render aqui do meu monitor, né? E do meu sistema operacional, ele está fazendo 60 quadros por segundo. Então quer dizer que toda fração de segundo ele desenha a tela do canto superior esquerdo ao canto inferior direito. Né? Ele desenha tão rápido que eu não vejo ele desenhando. Mas se eu ligasse uma câmera em slow motion, eu ia ver que a tela está sendo processada. Né? As fileiras de pixels estão sendo processadas da esquerda para a direita e de cima para baixo. Né? Então esse é o render real time, ou seja, ele me dá a sensação de que ele está acontecendo exatamente quando eu clico, exatamente quando eu mexo. Né? Mas na verdade é que ele é tão rápido que eu não estou vendo o atraso entre o que eu estou clicando e o que eu estou fazendo. Mas às vezes acontece, quando você está usando um software e fazendo um processo muito pesado, né? Às vezes você consegue perceber essa mudança de desenho, ou seja, às vezes ela não acontece tão imediato. Ou às vezes você está vendo um jogo ou um vídeo e você vê linhas horizontais cortando o seu, a sua imagem, e isso é porque o delay ele está perceptível, ou seja, o seu FPS ele caiu, né? Ou seja, seus quadros por segundo não são mais os que você pretendia, e você consegue ver o resultado disso. Um outro render que a gente vai ser um render é, é, que eu vou chamar de processado, deve ter um nome melhor para isso. É, geralmente eu falo processado no mesmo sentido que a gente usa em fabricação de coisas, ou seja, é, eu vou passar por vários processos e vou cuspir um resultado final. Então, o tempo aqui, ele já não é ele não tem a mesma importância. Né? Ou seja, pode levar 1 hora, pode levar 2 horas, não importa quanto tempo vai levar entre o meu clique de render e o resultado que ele vai cuspir. Ou seja, ele pode fazer cálculos mais complexos porque eu estou interessado mais no formato final, ou seja, no que ele está transmitindo para mim no final desse processo, do que na interação. Tá? Então, esses dois tipos de render eles atendem a situações diferentes. Tá? Então, geralmente, quando a gente fala de jogo, né, a nossa preocupação do jogo é o real time. Ou seja, o player está reagindo ao jogo, né? Então você quer que esse render ele seja o mais rápido possível e que ele atenda aos reflexos do player, né?
E o reflexo de um ser humano ele pode ser muito rápido. A gente tem pesquisas de reflexo de ser humano que chegam até 250 quadros por segundo. No caso, por exemplo, de pilotos de caça, pilotos de kart, né? Então a gente tem uma reação de reflexo muito rápida. Agora, quando a gente está fazendo filme, né? Filme, animação ou ilustração, o processo ele é fechado, ou seja, não tem interação. Então, eu só preciso de um formato final de arquivo, né? Então, eu estou interessado aqui mais no formato final do render, do que na interação do render. E porque eu estou interessado no formato final do render, eu posso gastar mais tempo no processo. Ou seja, eu posso colocar mais variações de cálculo e fazer um acabamento mais preciso. Por que que isso é importante? Vamos lá. Por que que isso é importante? Primeiro é importante porque vocês vão entregar para mim o resultado do trabalho de vocês no formato de imagem. Ou seja, a gente está pensando o nosso formato de apresentação de trabalho é o formato de portfólio, né? E geralmente esse portfólio ele vai cair em sites, né? Ou seja, você vai estar usando seu Instagram, ou ArtStation, ou um site próprio, né? Um site, ou até, sei lá, você vai imprimir, né? Você vai fazer, é um mercado, na verdade, você pode fazer prints, né? Isso é um mercado de trabalho. Você fazer sua arte e vender as impressões, né? Então, esses formatos aqui, eles pedem uma imagem. No seu portfólio você pode ter uma animação também. É, E não é muito diferente o processo de fazer o render de uma imagem, de uma animação. As configurações são as mesmas. A diferença é que com a imagem eu posso pesar ainda mais o processo. Eu posso gastar algumas horas, enquanto em animação não é interessante passar dos minutos para cada imagem, porque senão você vai ficar eternamente processando seu filme, né? Então, porque nossa meta é imagem, então a gente quer dizer que a gente pode trabalhar a construção dessa informação aqui, ou seja, a gente pode trabalhar ela mais. E a gente pode, inclusive, usar motores diferentes, porque, na verdade, para a gente poder fazer um render de imagem, eu não preciso que o motor seja real-time, né? Eu não preciso que o que processa a informação tenha otimização, ou seja, eu posso pegar o que tem mais recurso em vez de pegar o que é mais eficiente, tá? Né? Então eu posso priorizar recurso em vez de desempenho, né? Então a gente pode dividir assim que em jogo o desempenho manda mais, em animação e imagem, né? Em animação ou ilustração, imagem, o recurso é mais interessante, é você ter o resultado visual agradável, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre motor, tá? Para processar esses dados, ou seja, o que, que é isso aqui? Vamos falar do que se trata isso aqui. Vamos voltar lá no wireframe. A informação que eu criei aqui, ó, a informação que eu criei no software, ela é um conjunto de dados, né? Ou seja, se a gente secar o que está acontecendo aqui, ó, o que está acontecendo aqui, a gente tem no software uma série de blocos de dados. Cada um desses painéis aqui é um painel de propriedades que atende a um bloco de dados. Ou seja, eu vou ter um bloco de textura, que aqui no caso eu não estou usando nesse personagem, né? Mas eu vou ter, por exemplo, um bloco de dados de material. Então, assim, cada material para mim é um bloco de dados que carrega todas essas configurações dentro dele. Então, eu tenho esse bloco de dados, ou seja, esse objeto aqui, ele possui esse conjunto de dados, né? E dentro dele, né, eu tenho uma série de configurações, né? Tipo, configuração de cor, configuração de transparência, configuração de volume, as configurações de superfície, que a gente não editou ela por aqui, né? A gente editou ela
por aqui, né? Mas essas informações aqui, ó, elas estão subordinadas a esse bloco de dados, que a gente chama de material. Tá? Os vértices também são blocos de dados. Ou seja, cada conjunto de vértices, ou seja, o que faz o meu corpo é um conjunto de vértices com um conjunto de informações que envolve grupo de vértices, shape key em alguns casos, mapa de UV, vertex color, né? Ou seja, todas essas informações fazem parte desse bloco de dados. Ou seja, isso aqui é informação pura, né? Além disso, eu tenho uma série de outras informações, como constraints, física, né? Recursos de física, né? Recursos de partícula, modificadores, né? Eu não estou usando nenhuma partícula, mas, ou seja, todo o meu objeto, né? O meu objeto corpo, né? O meu objeto body, ele compreende todas essas informações aqui, ó. Ou seja, esse objeto aqui, ó, ele é feito desses blocos de dados que vão desse painel até esse painel aqui, ou seja, que vai da origem, né, ou seja, onde que está aquela bolinha de centro, que no meu caso acho que está no pé, está aqui, né? Então minha origem está aqui no calcanhar, essa bolinha laranja. Então, esses dados, eles são dados puros, eles são dados... Então o vértice é um dado puro, o vértice é uma coordenada no espaço. Né? Um material, ele é uma informação de reflexão de luz, né? Um shader, né? Informação de como eu devolvo a cor para você, né? De como a superfície retorna, né? Ou seja, esses dados eles são dados puros, tá? O que o motor faz, né? Ou seja, o que eu tenho na verdade quando eu tenho um software como o Blender ou a Unity ou a Unreal, eles são na verdade um ou mais motores, tá? Eles podem ser um ou mais motores que vão processar esses dados, né? Ou seja, ele vai processar todos esses dados, incluindo não só os dados do meu modelo, mas os dados, por exemplo, do mundo, né? Das cores de fundo. Esse cinza que está aqui no fundo, ele é na verdade parte desse bloco de dados. Ou seja, ele vai pegar esses dados aqui, ele vai processar esses dados e ele vai retornar para mim alguma informação, que pode ser uma imagem, ou pode ser o software rodando no real time, ou pode ser uma animação, né? Ou seja, o motor ele é o que trata esses dados. Se você mudar de motor, ou seja, se você trocar o motor de processamento, você pode ter inclusive mudanças desses valores, ou seja, a informação bruta que eu tenho no material, por exemplo, ela é subordinada ao meu motor. Ou seja, o motor ele fala o que ele entende para mim de configuração. Ele fala quais são os recursos que ele tem acesso, né? Algumas informações elas são independentes do motor. Vértice é uma coordenada em qualquer motor. Ela não depende do motor para ela ser o que ela é. Por isso que ela é altamente compatível. Você pode realmente pegar um modelo feito no software e transferir para qualquer outro software 3D, porque essa informação ela é dado puro, né? Ela é dado puro. Ela não depende de um intermediário, é, 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 né? Ela não depende tanto do intermediário para existir, né? Ou seja, para eu fazer um modelo 3D, obviamente eu preciso de uma coordenada 3D. Essa coordenada é o dado mais simples que eu tenho. Mas não quer dizer que eu não possa influenciar o conteúdo dos vértices. Ou seja, meu motor ele pode dar para o meu vértice, por exemplo, mais camadas de informação do que outras. Ou seja, o número de camadas de vertex color, por exemplo, ela pode variar de acordo com o seu motor. O motor pode ter mais ou menos capacidades de processar isso aqui. Mesma coisa o número de VMAPs, ou a presença de shape key, ou a presença de vertex group. Ou seja, mesmo que o vértice seja uma informação matemática pura, que não está subordinada tanto ao motor, os outros conteúdos estão, tá? Então, é natural que o motor ele seja uma das primeiras funções que a gente vai definir no nosso bloco de propriedades, né? Ou no nosso configuração de projeto. Então, se a gente pegar essas abas aqui, ó, a primeira aba aqui é a ferramenta que eu estou usando, tá? Então, essas aqui são as opções de ferramenta.
O segundo é o motor qual motor de render e quais as configurações de motor que eu tenho. Ou seja, essas aqui são as listas de configuração. Se eu trocar de motor aqui, ó, e o Blender ele me dá 3 motores diferentes de processamento, ele me dá o Eve, que é um motor que a intenção dele é que o render seja real time, ou seja, que na hora que eu processo a imagem, eu vejo a interação é, é, acontecendo em real time, ou seja, se eu mudar a lâmpada de lugar, eu vou ver ela atuando aqui em tempo real, né? Ou seja, ela vai mudar o meu resultado em tempo real. Ela tem o Workbench. O Workbench é exatamente o que a gente usa para modelar, ou seja, é esse espaço sólido que a gente usa para modelar, né? Então você vai ver que ele eliminou aqui do meu Blender um tipo de visualização e ele mudou as configurações todas de render. Ou seja, as configurações que eu tenho no Workbench são as configurações que eu tenho dentro desses painéis aqui, ó. Então essas configurações aqui, ó, são exatamente as configurações do motor que a gente chama de Workbench, tá? E ele vai ter o Cycles, que tem intenção de ser um render hiperrealista, tá? Deixa eu escrever o Workbench. Ou seja, o Cycles ele tem a intenção de ser o que a gente chama de PBR, que é baseado na física do mundo que a gente existe, né? Então é render baseado em física. E ele vai ter uma série de configurações diferentes. Ou seja, se eu mudar aqui pro Eevee, mudam os painéis e mudam as configurações. E muda inclusive as configurações de material, o que é possível fazer com os materiais. O Cycles ele vai ter mais configurações, ele vai ter mais nodes, e mesmo nos nodes que a gente usa, né, mesmo num node que a gente está usando, vários desses inputs aqui, ó, eles só são compatíveis com Cycles. O Cycles e o Eevee eles são compatíveis entre si em vários aspectos, mas vários desses recursos só são processados se você estiver usando o motor do Cycles. Tá? Mas ele tem a intenção de ser hiperrealista. Então ele vai processar muito mais lento, mas ele vai ter um processamento fotográfico, né, igual uma câmera fotográfica fotografando o mundo real. Ou seja, ele vai fazer a granulação química, né, simulada do que é esse render aqui. Né? Então é natural que o Cycle, se você usar ele, as coisas pareçam um pouco mais sólidas, mais firmes. Mas o tempo é muito mais demorado. Né? Então aqui ó, eu estou processando as amostras de render aqui, ó, ele ainda está em 14 de 32, ou seja, ele ainda não processou o dado todo que ele pode processar. E se eu girar aqui, ele vai começar a conta toda de novo. Então é um render muito mais pesado. Mas ele dá uns acabamentos muito interessantes. Tá? Enquanto que o Eevee, você ligou, ele já está pronto. Né? Deixa eu voltar aqui para o meu layout aqui. Tá? Então a gente vai ter aqui o meu motor, né? Ou seja, a decisão do motor e as configurações que esse motor permite. São muitas configurações, elas vão variar de motor para motor, né? Mas aqui dá para perceber o que eu falei mais cedo sobre a relação de render com recurso. Tá? O Eevee ele vai me dar uma lista de recursos que eu posso ligar e desligar para deixar o meu real time mais leve, né? Mais rápido. Enquanto que o Cycles ele não vai dar tantas configurações, porque tem coisas que ele está fazendo obrigatoriamente, ou seja, tem recursos de iluminação que ele está calculando independente de você pedir ou não, porque ele está realmente fazendo o cálculo físico da luz dentro do espaço. Né? Então ele vai ter configurações diferentes. Né? Se eu voltar para o Eevee aqui, eu vou ter no Eevee algumas configurações que talvez nessa prévia minha não sejam tão fáceis de ver. Né? Mas a gente vai tentar mesmo assim. Deixa eu ligar mais luzes. Deixa eu desligar isso aqui. Então,
aqui no primeiro bloco, ele vai ter o sampling. O sampling é o número de sobreposições de informação que ele faz para chegar no resultado. Se eu mexer aqui, vocês vão ver que a sombra ela fica dura e depois que ela fica suave. Né? Ou seja, quando eu estou mexendo, a sombra está dura. E se você observar, deixa eu desligar a minha câmera aqui, que ela está bem na frente do que eu quero mostrar. Deixa eu pedir para ele também não mostrar o armature. Então, se vocês observarem aqui, ó, nessa região aqui, vocês vão ver tipo a sombra batendo assim, ó. Vem uma sombra, depois outra. Ou seja, ele faz uma sombra, ele desenha uma sombra, depois desenha outra, depois outra. Ele vai batendo sombras aqui. Essas sombras são as amostras, ou seja, ele vai calcular no meu viewport, que é esse espaço aqui 3D, ele vai calcular 16 amostras de sombra, ou seja, é como se ele renderizasse 16 sombras e depois ele fizesse a interpolação entre elas, o cálculo entre elas, né? Então, isso é semelhante quando a gente tem uma onda de áudio e a gente quer transformar isso em digital e a gente define para cada segundo, né? Ou seja, para cada segundo de áudio, quantos cortes eu tenho, né? Por exemplo, se eu fizer apenas uma amostra, então ele vai tentar calcular esse áudio inteiro com uma única linha reta. Então ele vai ficar pouco preciso. Se eu falar que ele usa duas amostras, ele já vai fazer um valor mais próximo. Né? Se eu falar que meu processo tem quatro amostras, ele já vai começar a fazer a forma mais aproximada. Então, quanto mais amostras, mais preciso é né, o seu processamento em relação à informação bruta que está sendo gerada. Mas mais pesado também vai ser. Ou seja, se eu tiver que processar muitas camadas de sombra para poder chegar na sombra certa, vai ficando mais pesado. Então, eu posso falar que eu tenho uma amostra só. E se tiver uma amostra só, você vai ver que ele tem apenas uma sombra, ou seja, apenas uma linha de sombra. A sombra fica dura porque ela só tem uma única amostra para desenhar. Então, ele não consegue fazer a suavidade da sombra. Se eu falar que tem duas amostras, a gente já vai ver aqui, ó, a segunda amostra de sombra. Então aqui tem uma e aqui tem outra. E assim por diante. Ou seja, se eu quiser falar que tem três amostras, então eu vou acabar vendo tipo uma amostra em um lugar, outra amostra em um lugar e uma amostra intermediária entre elas. Né? Isso vale para toda a informação, na verdade. Eu estou usando sombra como exemplo, mas toda a informação que está sendo processada aqui, ela está passando por esse número de amostras. Tá? A mesma coisa vale para os pontos de luz e os pontos de cor. Assim. Dá para ver que ele está dizendo pontinhos aqui. Ó. Ou seja, para cada cor, ele está fazendo um corte de amostras. Tá? O meu render está mais pesado. Ou seja, se eu soltar um render aqui, ele está usando 64. Então vai ser mais lento do que isso aqui, mas vai ser mais preciso. Tá? E eu tenho uma opção aqui que é o denoise, que ele tenta desfazer esse granulado que aparece às vezes no render. Né? Então, se o seu render estiver muito granulado, você achar que o meu denoise tem uma textura granulada, então não sei se vai dar para perceber. Mas se você sentir que o seu resultado é para ser liso e está ficando granulado, você pode pedir para ele fazer um denoise, ou seja, para ele tentar borrar isso para cá. Tá? Isso aqui vai ser comum no Cycles, tá? Então o Cycles também ele vai ter o sample, né? Mas é bem mais elaborado porque ele leva em conta é, uma qualidade fotográfica de render. Então é a mesma coisa quando você está fotografando com uma câmera e película, né? Então ele é bem mais elaborado. Eu vou ficar no IF porque senão a aula não acaba nunca.
Aqui, por exemplo, alguns recursos de iluminação, né, eu posso ou não ter eles, né? Então eu vou desabilitar aqui alguns para ver se fica notável. Então assim, eu tirei o Ambient Occlusion, que é as sombras de proximidade. Se eu ligar o Ambient Occlusion, ele vai ter mais processamento de sombra, vai ficar mais pesado, mas ele vai calcular sombras de proximidade, né? Então, eu vou pedir para vocês olharem por aqui. Onde tem elementos próximos, né? Então, se vocês olharem nesses espaços, aqui eu acho que fica bem evidente que aparece uma sombra adicional bem aqui, né? Então, essa sombra é o Ambient Occlusion, é resultado do Ambient Occlusion, são sombras de proximidade. O Bloom seria os efeitos de luz dando aquela onde a luz bate, né? Ela gera uma áurea ao redor, um halo ao redor, que é comum na lente, na verdade. Assim, quando você tem uma lente no nosso olho, provavelmente é uma lente, então às vezes a luz ela não está nítida, né? Ela tem uma áurea ao redor. Então se eu ligar aqui, dá para ver ao redor tanto do cabelo quanto do fogo que ele está recebendo né, esse adicional de luz aqui, né? Eu tenho a profundidade de campo, que é o blur. O blur depende da câmera, né? Ou seja, eu tenho que estar na câmera e eu tenho que configurar a profundidade de campo, né? Que seria o blur. E eu tenho que configurar aonde que o foco para, né? Eu vou ter que configurar aonde que essa informação começa a borrar. Então eu preciso estar na câmera para ver isso. E deixa eu. Meu computador ele demora às vezes para processar coisas, tá? Ele não é tão rapidinho. Então eu quero 1 metro, talvez. Aqui dá pra ver que eu pesei minha vida até. Né? Ó, que beleza. Tela preta. Vamos lá, 0. 0. Olha lá. Agora vai. Agora vai, agora vai, agora vai. Aqui dá pra ver o blur. Deixa eu dar um zoom out, porque eu dei um zoom in. Então, aqui dá pra ver que eu parei o foco muito próximo, né, da minha lente, então tudo está desfocado, né, ou seja, todas as coisas estão borradas. Se eu colocar 1 metro, ele já vai começar a aproximar lá da distância, ou seja, ele está pegando 1 metro na distância, tá? É possível ver eu desliguei minha câmera, ela não está visível. Deixa eu pegar minha câmera aqui. E eu quero no Viewport Display, eu tenho os limites, né? Eu consigo ver aonde estão esses limites e eu consigo definir aonde que o foco da minha lente está. Então eu posso falar, ah não, meu foco está aqui, ó, em 5 metros, né? E se ele estiver em 5 metros, talvez o que tiver mais atrás vai ficar mais borrado, mas eu não tenho tanta informação aqui, então talvez eu não consiga um efeito legal aqui. Vamos por 10 metros. Aqui, ó, agora o foco está além dela, ou seja, o foco está atrás dela. Então, objetos que estiverem lá no fundo vão ficar nítidos, né? E aqui, inclusive, eu posso definir um objeto específico, né? Eu posso falar que
meu foco está apontando pro fogo, por exemplo, né? Ou seja, e aí eu posso definir qual que é a relação de nitidez, né? Ou seja, onde que o foco para, né? Para definir o meu visual. Se eu quiser, por exemplo, que ela pareça uma miniatura, né? Eu deixar o rosto dela nítido e, e às vezes o resto borrado talvez seja interessante, né? Ou seja, eu tô mirando meu foco num objeto específico, né? E aí na hora que eu estiver criando o borrão, vai dar para ver que o rosto dela, né? Essa região do rosto está borrando por último, né? Então isso pode gerar um efeito interessante, tá? Mas enfim, voltando aqui pro motor. Esse controle de quantos pixels ele está usando para borrar depende da configuração de blur na câmera. Tá? Assim como isso aqui depende do material. Né? Isso aqui, se eu quiser que minha pele ela tenha sangue correndo nas veias, né? Ou seja, e que isso apareça na superfície, eu tenho que configurar no shading essa variável aqui. Tá? Ou seja, eu não estou usando. Deixa eu tirar aqui o. Eu não estou usando, mas é muito comum na pele. A luz ela atravessa a pele e ela retorna com a cor do interior. Vela faz isso também. Então a luz que bate no braço dela, a luz que bate no braço dela, por exemplo, a luz que vem por trás, né, que vem lá de trás, ela percorreria a superfície, né, toda do meu braço e sairia do outro lado sendo influenciada pela cor que está lá dentro, a cor do sangue mesmo e tal. Isso aí, se você colocar o seu dedinho contra a luz, você consegue ver que aquele avermelhado da ponta dos dedos, né? Você consegue ver que a luz está atravessando, mas ela não está atravessando direto, ela não está atravessando de forma lisa. Então, se eu falar que meu modelo ele tem um subscattering surface, ele vai começar a ficar mais translúcido, e eu posso falar que a cor lá dentro afeta isso. Obviamente que eu fiz isso no modelo inteiro, né, com um valor super alto. Então, né, tá parecendo uma jujuba gigante. Mas se você colocar um valor baixo e uma cor de sanguinho, dependendo de como você estiver enquadrando a luz, você vai ter aquele efeito legal da orelha avermelhada, por exemplo, né? Então você consegue definir um pouco desse retorno. E é importante separar o que é pele do que é o resto, porque senão todo o seu modelo vai parecer uma pele, né? Mas isso aqui é um efeito, é um recurso bem interessante para acabamento, que pode entrar no shader do seu render, e que é um recurso que ele não é obrigatório de acontecer é, 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 no render, ou seja, eu posso falar que ele não tem nenhuma amostra e que ele não tem nenhum jitter, ou seja, eu posso falar que isso aqui não está atuando com tanto peso ou não está atuando de forma alguma. Tá? Então, eu tenho isso. Eu tenho os reflexos, né? Ou seja, a capacidade de reflexão dentro da cena. Tá? Então são. E aqui vai dar para ver onde que esse reflexo está acontecendo. Todo material ele tem uma dose de reflexão se ele tem algum valor de especular ou se ele tem algum valor de metálico. Né? Se ele tem algum valor de especular ou se ele tem algum valor de metálico, ele tem uma capacidade reflexiva, né? E essa capacidade reflexiva ela pode ou não ser processada, né? Ou seja, aqui, ó, essa capacidade reflexiva da pele, ela só vai aparecer se eu deixar o Screen Space Reflex. Eu posso ter Motion Blur se eu estiver fazendo animação, eu posso adicionar um blur de movimento. Coisas como fumaça, fogo, né? Elas são um material diferente, que usa um shader diferente, que é um shader volumétrico. Então, do mesmo jeito que o Subscatter Surface
Se você está fazendo um material de fumaça, ou de fogo, ou de fluido, talvez você tenha que configurar isso para ele ficar numa qualidade boa. Tá? Então, inclusive, né, o, o fogo que eu fiz numa das aulas passadas, numa das aulas de demonstração, eu não entrei demais na configuração porque realmente demanda muito, assim, né, fazer o fogo tridimensional. Ele demanda um certo desempenho. Minha máquina ela fica rodando a 2 FPS quando eu faço isso. Então eu prefiro fazer umas gambiarra muito louca do que lidar com volumétrico por causa da capacidade da minha máquina. E isso tem que ser pensado, ou seja, se um trabalho pedir que eu faça volumétrico, eu vou ter que ter uma paciência. Tá? E a mesma coisa para o cabelo, né? Se a gente, em vez de fazer o cabelo modeladinho, a gente for usar o sistema de partícula do Blender para criar o cabelo, né? Ou seja, se você usar o sistema de partícula para criar cabelo, deixa eu colocar um número de 100 pelinhos muito pequenos. Alguns renders que eu vi recente, né, vocês podem pesquisar isso online, nos ArtStation da vida e tal. Mas quem está fazendo os render hiperrealistas já está começando a colocar os pelinhos que a gente tem na pele, que são aqueles pelos clarinhos, que só quando você presta muita atenção você vê que você tem, às vezes, pelo em partes do seu corpo que quase não dá para ver. Tem gente que já está colocando isso nos modelos. Ou então, por exemplo, colocando os pelos no tecido, né? Falando que o tecido possui pelinhos ao redor, né? E dá para fazer também cabelo mesmo, assim. Se vocês olharem o material lá do meu ArtStation, material que eu citei em algumas aulas no passado, vai ver que nos outros modelos que eu fiz eu usei o sistema de cabelo mesmo para fazer. Só que o sistema de cabelo também tem configurações próprias de render, de como ele vai ser processado. Então, eu vou criar de novo aqui um sistema de cabelo no corpo, que faz todo sentido do mundo. Né? Então, aqui, ó, quando eu tenho esses fios gigantes de cabelo, deixa eu colocar eles com 1 metro pelo menos nem 1 metro dá, tem que ser tipo 10 centímetros. Aí, beleza, tá bom. O jeito que ele processa esse cabelo está relacionado ao motor, né? Então eu posso falar que ele é um strands, que é o fio, ou que ele é uma tira. E Sonic Style a vida, rapaz. Ó. Então ela virou uma série de espinhos, né? Isso é o que? É como o motor processa a informação de cabelo. Né? Como que o motor está processando. Dá pra ver que ele herda a cor do meu material, né? Então é algo super legal de ter. Tá? E lembrando que o sistema de partícula é um modificador, mas ele tem um painel próprio para ele. Tá? Então a gente realmente não usa muito ele por baixa compatibilidade com a Unity. No curso de jogos a gente não tem muito como carregar essas coisas para a Unity, a não ser com um pré-render ou algo assim. Tá? Aqui é a qualidade das sombras, né? Então, se eu falar que minha sombra ela tem poucos pixels de qualidade, né? Eu vou colocar só uma amostra. Ela talvez pareça mais craquelada, assim. Talvez ela pareça mais quadriculada. Né? Talvez ela tenha mais artefatos, talvez ela não pareça tão nítida, né? É, Se eu colocar uma resolução maior, né, ela vai usar mais pixels para tratamento, então ela vai ficar mais lisinha, né? Então talvez você já tenha visto isso em jogo, mas isso define o quão quadriculado uma sombra pode ficar no resultado final, né? Então dá para ver que a resolução da minha sombra
quando eu ponho muito baixo, aqui é legal que no 128 ela tá boa, ela tá melhor no 128 do que no 512. Acontece, né? Mas pode ser por causa do ângulo, pode ser por causa do espaço, mas dá pra ver que quando eu ponho muitos pixels, ela vira uma linha praticamente lisa, assim, né? E a mesma coisa, ou seja, para a resolução de espalhamento dela, né? Ou seja, tanto para a seleção de cortes da minha sombra, quanto para a gente chama de cascata, né? Mas é a gradação, né? Tamanho de pixel para gradação. Vou voltar para o padrão aqui. E aqui eu posso falar se a sombra ela é suave ou não, tá? Deixa eu colocar aqui 2 amostras ou mais. Deixa eu pôr 8 amostras, talvez. Então, eu tenho 8 amostras aqui, mas ela não está suave. Quando eu ponho suave, ele faz esse espalhamento, né? Então aqui eu tenho 8 amostras de sombra, mas eu só tenho um resultado de desenho. Quando eu ligo a suavidade, ela fica mais longa. E eu tenho ainda uma opção de profundidade alta de cores, que talvez não seja possível de ver no meu monitor ou no meu render, tá? Mas você pode ter 32 bits por canal assim, de cor. Então, se o seu monitor ele aguenta uma profundidade muito grande de cor, você vai, aonde às vezes você fica vendo as linhas, os bands de cor, talvez eles desapareçam, né? Você tem mais suavidade de tons de cor possível, tá? Aqui eu não tenho isso, então eu tenho que apelar. E aqui eu tenho um limite da luz também, tá? Se eu, aonde que é o limite das luzes. O, isso é a contribuição da luz para o conjunto, né? Então, quanto que cada luz contribui para fazer essa suavidade aqui, né? Então, se eu colocar um valor maior, então quer dizer que cada sombra está entrando mais opaca no espaço. E se eu falar que é 0, então elas estão entrando com o mínimo de esforço possível, né? Isso vai te dar, às vezes, um acabamento com mais contraste ou menos contraste no final, tá? Então, na verdade, eu gostei dela com a sombra fortinha. Muito gostei, tá? Então, isso aqui. Eu tenho também os controles para bake de luz indireta, que é os light maps, né? Então, isso é algo interessante para otimização, né? Você pode criar um bake de informação de luz para não ter que ficar processando isso toda vez. Eu tenho o filme, ele é o filtro de nitidez do meu render. A gente chama isso de anti-alias também, tá? E se eu colocar um filtro muito baixo, ele vai começar a serrilhar o meu render, né? Então, deixa eu dar um zoom aqui numa área bem nítida aqui para vocês verem. Eu vou desligar a profundidade de campo da câmera, porque ela vai me atrapalhar um pouquinho a explicar isso aqui, né? Mas esse serrilhado aqui que acontece no modelo, ele é resultado do filtro, né? Ou seja, como que eu estou filtrando a imagem. Isso aqui, ó, na hora que eu renderizar com um filtro em 0, aqui eu estou redesenhando o modelo, né? Toda hora que eu faço um render, eu estou redesenhando o modelo. Mas quando eu processo a imagem, e vai demorar um pouquinho, mas força e reza para subir, né? Ele vai ficar pixelado, tá vendo? Isso é porque ele não está filtrando entre uma cor e outra. Ou seja, a cor do jeito que ele recebe, ele me entrega. Então, se eu colocar o filtro a 0, ele não faz nenhum trabalho no serrilhamento. Acabou uma cor, tem outra. O que é útil para fazer pixel art. Se você está fazendo render de pixel art,
basicamente você tem que fazer nesse painel é reduzir isso aqui para um pixel só, ou seja, o pixel que eu estou entregando é o que eu quero. Se eu colocar o padrão do Blender e fizer o render agora, a gente vai ver que não vai ter aquele limite lisinho, ele vai ter o quê? Uma gradação de tons, ou seja, ele vai criar essa gradação de tons e eu vou perder esse aspecto duro do render. Tá? Então, isso aqui é um recurso importante. Aqui, se você quiser que seu render tenha alpha, ou seja, deixa eu tirar o meu background ali. Se eu quiser que meu render tenha um fundo transparente, eu posso ligar aqui, ó, e ele vai fazer o render já cavado com alpha. Isso é muito útil para fazer sprite para jogo, para fazer, né, tipo, o render que você vai colocar em uma composição de cena, né, então, né, você vai estar fazendo um efeito especial, qualquer coisa do tipo, né, então é muito útil controlar a transparência disso aqui, tá? Aqui eu tenho o controle do Greasy Pencil, a gente não está usando isso aqui, tá? Nem o Freestyle, que é um renderizador de linhas, né? Acho que eu posso ligar o Freestyle para mostrar para vocês o que é. Acho que não dói, não. Ele faz linhas para mim no modelo. Ele desenha linhas sobre o modelo, tá? O Simplify, eu estou usando ele aqui. O Simplify, ele pega todos os controles de partícula e subdivisão e você pode limitar para que no viewport fique leve. Às vezes, quando você está animando um modelo, ele tem ele tem muitos modificadores e o nível de subdivisão desses modificadores do subsurface, ele é alto, né? Então, deixa eu pegar aqui um exemplo aqui. Eu posso colocar no meu cabelo uma subdivisão de superfície para ver o cabelo e colocar ele, tipo, às vezes com um valor muito alto aqui, que vai pesar o meu render. Vai pesar na hora que eu estiver testando a animação, né? Vai jogar meu frame rate de animação para baixo. Para eu não ter que ficar editando um por um, não ter que vir aqui em um por um e falar que o limite de cada um é 1, eu tenho um controle que simplifica todos de uma vez só, né? Ou seja, o máximo que vai ter na minha cena é 1, independente da configuração que tiver lá. Ele vai sobrepor aquela configuração. E aqui o máximo que vai ter no render, que também é útil, porque às vezes o maluco que modelou colocou um nível muito alto e nem é perceptível. E geralmente a gente precisa mais do que 3 para fazer um render. Então você ganha às vezes um tempo aqui, porque você não está processando subdivisões muito pesadas. Tá? Então isso aqui é útil para a gente para isso. Tá? E aqui eu tenho um gerenciamento de cor, que é uma calibração dos tons de tela. Então dá para ver que eu posso mudar o tipo de display, né? Aqui eu posso falar que não tem nenhuma configuração, ou que tem a configuração de X, Y em vez de sRGB, né? E eu posso ver tons de cor diferente também, calibrações de transformação de cor no meu render, né? Então eu posso falar que ele tem mais exposição, menos exposição, né? Eu posso mudar os valores de gama e definir que o meu render tem no final um contraste diferenciado, assim, tá? Isso aqui é do display, esse aqui é para o editor de vídeo, tá? Espero lembrar de que eu configurei aqui, que eu mudei aqui para não standard sRGB, exposição look, não, exposição não, não faço a menor ideia que eu tinha antes. Médium contraste. Transposição. E o gama, na verdade, o gama de estar em 1. E a exposição de estar em 1 também. Eu vou acreditar que era assim. Eu não lembro como é que era. Não lembro mesmo. Enfim.
não é importante. E aqui eu posso fazer a mesma coisa usando curvas, né? Ou seja, eu posso fazer a mesma coisa ajustando os tons de cor, né? Ajustando os valores de vermelho, de verde, de azul, por aqui, tá? Não é o único jeito de fazer, mas é interessante que a gente tenha. Isso aqui, ó, que foi a minha primeira hora de aula aqui, são os recursos que esse motor traz. Eu não vou passar por todos, porque senão eu vou ficar eternamente aqui, mas é a mesma lógica se você for pegar o Cycles, meio que dar uma olhada um por um, né? O manual ele é bem completinho assim, nessas coisas, tá? E outro aspecto importante para a gente é o formato. Então aqui são menos campos, então vai ser um pouco mais rápido, graças a Deus. Mas aqui, ó, são as dimensões do meu render. Se eu vou fazer uma coisa, por exemplo, para postar, sei lá, num Instagram da vida, ou se eu vou fazer algo para postar numa rede social, eu provavelmente vou querer colocar isso aqui com uma resolução que eu sei que preenche a altura da tela quando a tela está na vertical, que é o caso do celular, né? O celular, ele, ele é Full HD, né? Ele não precisa ser mais do que isso, é bobagem fazer um render com mais do que isso. Mas o celular, ele vai ser uma tela Full HD na vertical, enquanto que a tela do computador é uma tela Full HD ou 4K, às vezes na horizontal, né? Igual meu notebook aqui, ele é Full HD, né? Ele é Full HD. Isso aqui é o que a gente falou na aula de dicas de render. Eu deixo o link dessas coisas. Eu acho que eu lembro de deixar o link disso na descrição. Mas isso é o que eu falei a respeito do formato. Ou seja, se eu for entregar para uma tela que é deitadinha, então minha altura é 1080. Ou seja, essa imagem quadrada que eu estou fazendo, ela vai preencher perfeitamente com 1080. E eu não preciso mais do que isso para renderizar. Agora, se eu for preencher uma tela do celular, que é em pé assim, então eu vou ter meus 1920, que normalmente é a largura da minha tela, vai estar distribuída na altura. Então talvez eu queira definir isso aqui para 1920 para ter certeza que a pessoa vai preencher a tela do celular pixel a pixel, tá? No caso de uma tela 4K, muda o tamanho. Eu não sei de cor, mas é o dobro, tá? Então é vezes 2, né? Então, se eu ver aqui, ó, eu vou multiplicar vezes 2. Então é 1920 vezes 2. Vai dar 3.840, né? E aqui vai ser 2.160. Para uma tela 4K. Agora, uma tela 4K, ela vai demandar muito mais processamento, ou seja, são mais pixels para processar, e isso é meio exponencial. E tem que ficar atento com a demanda, porque a maioria dos celulares não usa 4K de fato, porque no seu olho não vê diferença por causa da distância. Na verdade, uma tela de celular, se você colocar 936 pixels na largura e o equivalente a isso de altura, né, a pessoa já vai ver nítido, ela já você já vai preencher a resolução do olhar dela. O que é diferente de uma tela de computador que você senta na frente. Na tela de computador, eu preciso um pouco mais de pixel. Então, é em torno de 2.000 pixels de largura, né? Então, assim, a relação de resolução tem a ver com o dispositivo e a distância que você fica dele. Então, assim, na verdade, se a tela vai ficando maior e você ficando mais distante dela, essa relação de resolução ela não vai aumentando do jeito que a pessoa pensa. Ou seja, chega uma hora que você realmente não vê diferença entre um 4K e um 8K por causa da relação de distância, onde você está sentado e onde a tela está. Então, a mesma coisa Full HD. Dependendo do tamanho da sua tela e a distância que você está sentado, não faz a menor diferença Full HD, 4K e 8K. Ou seja, não é notável porque é maior do que a resolução que o seu olho consegue perceber. Tá? Mas eu não vou entrar muito nisso não. O que eu quero falar é isso aqui. É a primeira coisa que a gente define, é o tamanho do nosso render. E se você estiver testando o render, você pode às vezes fazer um render menor, se você estiver
testando, você pode mudar a proporção dele, porque é comum você testar isso. Isso aqui é uma variação que a gente não usa mais, é raro a gente usar, mas pixel de TV nem sempre é quadrado, às vezes o pixel de TV é retangular, tá? Então, às vezes o pixel da TV ele não é quadradinho. E porque ele não é quadradinho, eu tenho que falar que a proporção às vezes não é 1:1, às vezes é 2:3, tá? Então isso acontece em TV NTSC, por exemplo, né? Eu posso limitar meu render para uma região também, então eu posso criar uma região de render e renderizar só um trecho para ver como é que tá ficando. Para os cycles isso é fundamental porque demora demais, então para você ficar conferindo as coisas com o render de imagem inteira não vale a pena, então você limita a região, tá? E você pode pedir para ele fazer o crop no final, tá? Então isso aqui é útil quando seu render está muito pesado. Além disso, eu tenho o começo e o fim de uma animação, ou seja, se eu for renderizar uma animação, aqui eu configuro o tempo. Eu também configuro isso aqui na timeline, então é o mesmo valor, tá? E então aqui é onde começa, onde termina, e na verdade você pode, em vez de renderizar todos os frames, você pode renderizar, por exemplo, só os ímpares. Se eu falar que ele tem um step de 2, ele vai renderizar 1, 3, 5, né? Se eu falar que ele renderiza um passo de 9, né? Então ele vai renderizar 1, o 10, né? E assim por diante. Ou seja, vai pular. Para que isso é útil? Às vezes você tem que aprovar uma cena, a iluminação de uma cena, por exemplo. E você não quer mandar o render da sequência inteira, você quer só mandar os pontos chaves. Então você faz uma amostragem de render, em vez de você renderizar todos os 48 quadros, que pode levar às vezes um dia de render da sua vida, você renderiza, sei lá, os 6 quadros principais e manda para aprovação de iluminação. Outra coisa que acontece também, às vezes você está animando a 24 quadros, mas está fazendo sprite. Eu passo por isso direto, assim, às vezes eu estou fazendo animação para sprite e eu estou animando a 24, mas o resultado no motor o sprite vai ser a 12, ou seja, eu preciso de metade dos frames. Então eu renderizo só metade e deixo essa animação a 24 salva, né? Então eu faço um step de 2, então eu renderizo só os ímpares. Né? No Talk to Strangers é um exemplo de várias coisas que eu animei. A garrafa de vinho, por exemplo, eu usei simulação de fluido para fazer o fluido do vinho descendo a garrafa. A simulação é 24 quadros, mas o jogo todo ele roda 10 FPS, na verdade. Ele é um visual novel, né? Então ele não precisa desse frame rate alto. Então tudo foi feito com uma velocidade customizada, né? Ou seja, em vez de usar o 24 FPS, eu customizei. E você pode customizar, inclusive, a base de segundo. Ou seja, eu posso falar que é 24 quadros a cada 2 segundos, que vai ser 12 FPS. Ou eu posso falar que é 24 quadros a cada 3 segundos, que vai me dar 8 FPS. Ou a cada 1,5 segundo, que vai me dar 16. Ou seja, se eu preciso fazer uma coisa a 10 quadros por segundo, né? Então, às vezes eu vou mudar não o número de quadros que eu estou contando, mas o segundo, né? Então aqui eu acho que deixa eu pôr 10 FPS. 2,4. É a conta mais besta do mundo, mas, né? É, isso aqui você tem como remapear o tempo também, mas é muito raro usar, né? Você pode ter uma modificação posterior ainda, tá? Então, no caso, né, eu estou usando 12 FPS por causa do que eu estou falando desde o começo do semestre, de fazer algo inspirado em stop motion, então eu já deixei 12 FPS aqui, se eu for animar. Tá? Isso aqui é para criar 3D, né, a gente consegue fazer aquela render para óculos 3D, né? Então aquele é óculos, aquele é o
uma referência daquele óculos clássico, né? E aqui você tem para o óculos novo, né? Isso aqui é a sua saída. Então isso aqui é importante pra gente. É... Então isso aqui, ó, ele vai me dar os formatos para eu exportar. Sem imagem a gente pode usar PNG mesmo, que é muito legal. Mas se você quer fazer uma animação, você pode fazer o vídeo direto. Você não precisa fazer uma sequência de imagem, por exemplo. E aqui você consegue configurar qual formato de vídeo que você quer, né? E qual formato de áudio que você quer também, né? Então você pode renderizar o seu vídeo para exportar. Aliás, essa configuração que eu coloquei aqui é todos os vídeos que eu postei até hoje no YouTube foram editados no Blender, no editor de vídeo do Blender, né? E todos usaram essa configuração. Então se estiver ruim é porque eu estou usando ela. Se estiver bom é porque eu estou usando ela. Tá? Mas eu estou usando essa configuração aqui que é eu estou usando o FFmpeg para fazer vídeo. E aqui eu consigo configurar, por exemplo, qual codec, qual que é a qualidade, né, qual que é a velocidade de compressão, né? Mesma coisa o áudio, né? Qual formato de áudio, qual que é o, a configuração disso, né? No caso, se você precisar de outro formato de imagem, às vezes você não vai usar alpha, então você quer fazer uma imagem levinha, então você quer um JPG, né? Então você tem essas configurações de formato aqui. Tá? E você pode, inclusive, no carimbar é, informações se você quiser que o seu render tenha esses dados, por exemplo, o dia que você renderizou, o tempo que levou, né? O hostname, você tem como colocar no render os dados do render. Isso é útil quando você está fazendo filme, você mandar tipo a cena que você está produzindo, você mandar com as informações carimbadas para a pessoa saber qual cena que você tem que retocar, né? Então aqui eu falo qual o arquivo, qual que é a data e quanto tempo levou o render. Foram 9 segundos. Né? Mas eu posso colocar outras informações e eu posso colocar informações personalizadas também. Tá? Então, isso aqui é útil quando você está trabalhando em equipe, você informar que aquela cena que você está pedindo aprovação é uma cena específica e onde é que está o arquivo, ou até para dar sequência no trabalho. Tá? Você tem o metadata. E você tem o pós-processamento, que infelizmente a gente não entra isso no curso de jogos, mas o Blender ele é uma ferramenta de composição de imagem, de efeito, e você consegue fazer tratamento de imagem e combinação de imagens diversas no Blender, né? Então, não dá para tempo de entrar muito nisso, mas eu consigo mostrar um exemplo de uso que eu estou fazendo atualmente e eu consigo mostrar uma outra coisa a respeito disso. Não dá muito tempo para entrar nisso, mas isso aqui faz o que um After Effects faz, por exemplo. Você consegue entrar com informação de vídeo, de filme, de 3D e misturar essas informações e gerar um resultado visual e tratar esse resultado visual. Né? Então, deixa eu fazer um exemplo rápido aqui, muito descompromissado. Eu vou separar o props da personagem, tá? Então, eu vou falar aqui em cima, ó, o Blender ele pode ter camadas de render. Ou seja, aqui eu posso ter um render que é a personagem. E eu posso criar um novo layer e falar que esse layer ele é só os props. Vou chamar de props. Ou seja, aqui, ó, tudo que eu configurar a respeito desse layer aqui, ó. Então, aqui, ó, eu estou no layer props e eu tenho configurações do layer props. Eu posso falar, por exemplo, que esse layer ele tem emission ou que ele tem bloom ou que ele não tem bloom, né? Então, eu tenho um layer configurado aqui, que é o props. E eu tenho um outro layer que é o personagem.
E aí eu falo quais coleções participam. Ou seja, aqui no Layer Personagem, esse layer participa. Aqui no Layer Props, esse layer participa. E são dois layers separados. E eu posso vir aqui e falar que eu tenho dois layers. E eu posso combinar eles, né? Então eu vou dar um color mix, um mix RGB. Eu posso combinar esses dois layers e tratar um sem tratar o outro. Ou seja, eu posso vir aqui e tratar as curvas dos props sem afetar o personagem. Ou seja, eu vou conseguir fazer um tratamento disso. Deixa eu dar Aqui eu estou com o Dopsheet, mas eu não quero Dopsheet. Eu quero, na verdade, um editor de imagem. Eu quero Image Editor. Eu quero que o meu Image Editor mostre o resultado de render para mim. Tá? E aqui eu vou renderizar as duas camadas. Né? Ou seja, eu vou... Então eu tenho o personagem num layer, o fogo no outro layer. Né? Eu não coloquei o alpha no layer do fogo. Deixa eu ver. Eu quero que seja transparente. Eu quero o alpha vindo aqui. Eu não quero ter que vir com alpha direto aqui, tá? Mas eu posso falar que o fator de mistura é o alpha. Tá? Eu posso falar que, ou seja, eu posso trazer o alpha da própria imagem para definir o que acontece. Eu posso tentar forçar esse alpha acontecer. Mas eu preciso que ele tenha alpha nele mesmo, tá? Então eu preciso re-renderizar esse layer, tá? Então eu vou re-renderizar só esse layer agora. Não preciso renderizar o outro. Isso é muito útil, ou seja, se você está fazendo um tratamento de imagem, você pode ter esse tipo de combinação. Né? Aqui eu estou fazendo muito tosco, então obviamente que a mão ficou por trás. Mas eu posso vir aqui, por exemplo, e forçar a espada e tratar a espada sem afetar o, o personagem. Né? Então, eu posso falar, por exemplo, que quem mistura os dois, em vez de misturar eles por cor, eu vou misturar eles por profundidade. Então, eu quero um Z-Combine. Então, eu quero que essa imagem entre aqui e eu quero que a profundidade dele entre aqui. Eu quero que essa imagem entre aqui e eu quero que a profundidade dele entre aqui. E eu quero combinar isso aqui no final. Tá? Eu quero poder usar o alpha. E aqui, ó, o que acontece? A mão da personagem, ela tá passando pela frente do fogo, mas eu consigo tratar a tocha. E colocar efeito também, né? Ou seja, eu consigo vir aqui e colocar efeitos de acabamento na minha cena, né? Então, deixa eu vir aqui e colocar um distort aqui. Deixa eu colocar um lens distort. Eu vou usar ele no meu render final mesmo. E eu fico usando aqui. Teve alguém que comentou numa aula que falou assim: não gostei dos nodes do Blender porque a informação está no Node. E você fica dando esse zoom. Mas, gente, a informação do Node, ela tá aqui, tá? Então, assim, eu consigo selecionar o Node. Eu posso deixar os nodes todos minimizados se eu quiser, né? E na hora que eu clicar aqui eu tenho acesso, tá? Só pra você saber. Eu quero distorcer minha imagem muito, né? Se eu pôr projector, deixa eu pôr uma dispersão de 1, assim, né? Então eu consigo fazer, tipo,
efeito posterior, ou acrescentar um blur, acrescentar informação. Então isso aqui, imagina que é um tratamento, assim, inclusive você pode pensar que em vez de eu estar entrando com uma imagem, um layer, eu posso estar entrando com um vídeo. E aí eu estou combinando a imagem com o vídeo, né? Ou que eu estou combinando o 3D com uma filmagem. Então assim, o Blender ele faz VFX para filme, então ele faz tratamento, pós-produção, então eu posso fazer toda a pós-produção da minha imagem aqui para ter o acabamento que eu quero no final. Então assim, isso é bastante útil. Eu falei que ia mostrar um exemplo de onde que eu estou usando isso. Os props que eu estou fazendo atualmente. Deixa eu pegar aqui, acho que o Exhausted Builds. Não sei. Os props que eu estou fazendo atualmente para Post-Mortem, eu quero tirar o Facilitation. Eles, apesar de eles serem feitos em 3D, eles são render 2D. Então, e eles têm o render da linha, certo? E aí o que acontece? Essa linha, ela vaza o espaço do tile. Ou seja, essa linha aqui, ó, ela avança aqui para o espaço do tile. Então, às vezes, essa linha, ela pega um pedaço que ela não deveria estar pegando. Às vezes ela vai invadir uma área que ela não tem que pegar. Ou seja, se eu colocar essa linha, ela vai invadir esse tile. E se eu colocar um objeto aqui, eu vou ter uma linha preta no tile. E isso é um problema na hora que eu estou encaixando os tiles, porque fica aquela sujeira. Para fazer essa sujeira sumir, eu tenho um canal de alfa. Então, eu quero abrir... eu não lembro com qual que isso ficou mais legal de ver. Porque, gente, é muito tiling. Lembrar de qual que é qual é difícil. Beans. Ah, acho que vai dar para ver, tipo, no Eevee. E aqui, ó, o meu tile está invadindo, né? Ou seja, eu preciso que essa beirada aqui ela seja totalmente branca e que ela não seja preta. Então eu criei uma camada de alfas. Ou seja, aqui, ó, esses objetos eles limpam as beiradas dos meus tiles para mim. Então são um retângulo branco. E aí eu tenho uma camada que é o render do alfa, ou seja, é o render do acréscimo de transparência que eu tenho. E um que é o render dos objetos, né? E aí eu estou juntando eles aqui, ó, ou seja, eu estou tratando essa imagem aqui para combinar com o alfa da outra imagem. Então aqui, deixa eu colocar render, deixa eu colocar viewer, deixa eu dar um F12 aqui rapidinho. Então esse aqui é meu asset renderizado, certo? E aí esse aqui é o alfa que eu estou criando. Esse aqui é o alfa original, né? Ou seja, então dá para ver que eu estou editando esse alfa para ele ser diferente. Ou seja, eu estou invadindo um pouquinho com transparência aqui, né? Deixa eu colocar um viewer node aqui só para mostrar todas as coisas que eu estou usando. Deixa eu vir aqui. Então, isso aqui é a linha que eu quero eliminar, né? Ou seja, aqui tem a linha que eu quero eliminar. E eu estou usando esse resultado aqui, ó, para afetar o alfa, né? Então, na verdade, para vocês poderem ver isso, eu tenho que ligar isso aqui e isso aqui, né? Então, aqui, ó, eu estou usando isso para limpar esse alfa em vários pedaços, né? Aqui eu estou achando um pouquinho sujo, mas aqui tá melhor. Essas peças são novas, tá? Essas peças ainda estão assim porque elas são novas. São as peças que eu fiz essa semana. Essa aqui é uma peça mais antiga, vai ficar melhor de ver, ó. Então, aqui eu tenho o encaixe limpinho,
para coisa. Então, é muito útil. Cara, salva a vida saber fazer composição de Node para coisa. Né? Mas aí, deixa eu voltar aqui para o meu modelo. Uma vez que você calibrou essas informações, né? Então você está pronto para emitir o seu render, tá? Lembrando que além desse processo, né, de configurar, você ainda tem que lembrar que é importante fazer a iluminação e a composição. Lembrando que eu já gravei uma aula falando sobre isso, que é a aula de dicas de render, e eu tenho a aula de iluminação também que eu vou deixar no playlist e o link para vocês, tá? Então, isso é uma coisa que já tem um vídeo falando sobre a iluminação. Mas basicamente, eu estou usando a iluminação, eu vou usar uma iluminação de 3 pontos mesmo, né? Que é a luz principal, né? Que vai ser o fogo, uma luz de backlight, que vai ser o contorno, né? E uma luz de preenchimento para algum detalhe que eu queira que apareça acontecer aqui, né? E lembrando que a relação de luz e sombra, né? Ela é relativamente simples, assim. Se você tem uma luz maior do que seu objeto, né? Então a sombra vai ser suave, né? Porque a luz vai passar pelos dois lados. E se você tem uma luz menor do que seu objeto, a luz vai ser, a sombra vai ser dura, tá? Então se você quer sombras duras, use uma lâmpada menor do que seu objeto, um point light, né? Ou um spot. E se você quer sombras suaves, utilize uma sombra que é maior que seu objeto, no caso só o area light. O area light é o mais carinha de estúdio fotográfico que a gente tem, assim, tá? E no mais é isso. Eu espero que essa de novo, é a última aula teórica oficial. Espero que ela ajude. Lembrando que eu vou colocar no mesmo playlist, vou tentar colocar na descrição também. Espero que eu não esqueça de colocar isso. Tem também a aula de iluminação, que é interessante de ver, a aula de configuração de luz, que eu falo sobre essa iluminação de 3 pontos. É uma aula no Blender anterior, mas eu acho ela útil para vocês, tá? E durante a semana, todo aluno matriculado pode sempre tirar dúvidas mandando as imagens ou mandando os arquivos para mim, tá? No mais, obrigado a todo mundo que está vendo as aulas esse semestre. Valeu demais.